Todo mundo já ouviu falar no Esperanto, a mais famosa língua auxiliar já criada. Se você nunca ouviu falar dela, você não sabe a sorte que tem. Mas se quiser saber a respeito, já tem um vídeo dando minha opinião sobre ela. Mas enfim, o Esperanto não surgiu num limbo. Sua criação foi inspirada por outra língua auxiliar inventada antes dele, o Volapük. Ele foi criado de 1879 a 1880 pelo padre católico Johann Martin Schleyer, de Baden, Alemanha. Schleyer acreditava que Deus lhe havia dito para criar uma língua internacional. Era então uma língua com suposta influência divina, no estilo das duas conlangs mais antigas que já abordei aqui no canal, a língua ignota e o Balaibalan. Ainda em 1879, Schleyer publicou um esboço do Volapük numa revista de poesia católica da qual era editor. Depois, em 1880, ele publicou um livro descrevendo a língua. O Volapük se tornou extremamente popular na década de 1880, com convenções realizadas em 1884, 1887 e 1889. Mas já ao fim dessa década, e especialmente ao longo da década de 1890, começaram a surgir diversas desavenças na comunidade. Essas desavenças eram relacionadas principalmente a tentativas de reformas na língua, que dividiam opiniões e iam fragmentando os grupos. Eventualmente, o próprio Schleyer abandonou as organizações e fundou uma nova. Com o advento do Esperanto nessa mesma época, e depois com a perseguição da língua durante o nazismo, ela perdeu força de vez, sobrevivendo apenas entre um punhado de fãs até os dias de hoje. Mas enfim, vamos entender então um pouco sobre a estrutura da língua em si, começando pela fonologia. As vogais são 8: I, U, E, Ö, E, U, O, A. São bem parecidas com as vogais do alemão, a língua nativa do Schleyer, né? A diferença maior é a falta de um schwa e a falta de diferença entre vogais longas e curtas. E entre as consoantes também temos algo bem parecido com o alemão, especialmente formas dialetais, onde existe contraste de voz em fricativas apenas nas labiais. O unsrichiano é assim. A presença das africadas tsa e cha também é algo bem alemão. A consoante velar na aparece apenas como alofone de n, e as consoantes wa e ra não existiam na versão original do Volapük, tendo sido introduzidas só numa reforma dos anos 1930. Em geral, exceto pela falta inicial de R, a fonologia é bem germânica. A ortografia do Volapük é baseada no alfabeto latino e usa 28 letras, com todas as 26 letras básicas do alfabeto latino, exceto a letra Q, além de 3 letras adicionais com umlaut. Essas 3 letras representam as vogais E, Ö, U, exatamente como no alemão novamente. Fora isso, as demais letras costumam se aproximar de sua pronúncia padrão na maioria das línguas da Europa. As exceções são a letra C, usada para a fricada pós-alveolar cha, o J para a fricativa pós-alveolar chá, o Y para a aproximante ya, como no inglês, e o Z para a fricada alveolar tsa, como no alemão. A letra X representa o encontro consonantal xa, como era em latim. Schleyer originalmente sugeriu 3 letras novas para as vogais com umlaut, mas elas nunca se tornaram populares. O vocabulário do Volapük é pesadamente baseado no inglês, com pequenas pinceladas de outras línguas, especialmente alemão e francês. Mas as palavras em geral são tão distorcidas que fica difícil notar a origem. Vamos ver alguns substantivos. Chill, criança, vem do inglês child. Bird, ave, do inglês bird. Nem, nome, do inglês name. Word, palavra, do inglês word. Roof, telhado, do inglês roof. Schul, escola, do alemão Schule. Schön, beleza, do alemão schön. Sœur, irmã, do francês sœur. Sol, sol, provavelmente do latim, português ou espanhol, ou talvez do francês soleil mesmo. Jan, porta, do latim janua. A gente pode perceber que todos os substantivos terminam numa consoante e muitos dos mais simples são formados de uma só sílaba mesmo. Mas isso muda quando vamos declinar os substantivos. Sim, o Volapük tem casos gramaticais. Vamos abordar um pouco da gramática então. Os substantivos declinam em 2 números, singular e plural, e em 4 casos, nominativo, genitivo, acusativo e dativo. O esquema é idêntico ao do alemão. Vamos pegar a palavra vom, mulher, do inglês woman, como exemplo para a declinação. O nominativo é o caso não marcado, então não recebe sufixo nenhum. O genitivo é marcado pelo sufixo a, vomá, da mulher. O acusativo é marcado com i, vomi. O dativo com e, vomê. Para o plural se acrescenta um s. Voms, vomás, vomis, vomês. O acento sempre cai na última sílaba da palavra, no estilo do francês. Veja que a língua é aglutinante e não fusional como as línguas indo-europeias, mas ela comete a bizarrice de colocar o morfema de plural depois do morfema de caso, algo que acho que nenhuma língua natural do mundo faz.
O padrão é fazer o oposto. Quando criamos substantivos compostos, a regra é prefixar o substantivo que descreve o outro, geralmente conectando os dois com o A do caso genitivo. É o que a gente vê no nome da língua, Volapük, formado pela junção de vol, mundo, e pük, língua. Então, língua do mundo, língua mundial. Vol vem do inglês world e pük do inglês speak. Os pronomes pessoais do Volapük todos começam com o. Eu é ob, tu é ol, ele é om, ela é of, e a terceira pessoa neutra ou de gênero indefinido é on. Para formar as formas do plural, nós, vós, eles, elas, é só colocar um S ao final. Eu não faço ideia de qual seja a origem desses pronomes, se é que foram baseados em alguma língua real. Se alguém souber, comenta aí. Assim como os substantivos, eles podem declinar em caso também. Os verbos têm uma morfologia bem complexa. Vamos ao verbo lernen, aprender, como exemplo. O infinitivo é formado com o sufixo ön, lernen, aprender. Os verbos conjugam para a pessoa usando os próprios pronomes pessoais como sufixo. Se eles são o único morfema conectado ao radical, o verbo está conjugado no presente simples. Lernup, aprendo, lernul, aprendes, lernom, aprende ele, lernof, aprende ela, lernon, aprende ilo, lernops, aprendemos e assim por diante. Aqui a língua segue a mesma lógica de várias línguas naturais aglutinantes como o turco, por exemplo, onde a flexão de pessoa dos verbos é simplesmente o pronome pessoal conectado a ele. Falei disso num vídeo recente aqui no canal, confere lá. A conjugação do verbo de acordo com tempo e aspecto ocorre no início e é marcado por diferentes vogais. A vogal E marca o passado simples, a vogal E o presente perfeito, I marca o passado perfeito, O marca o futuro simples e U marca o futuro perfeito. A escolha das vogais para cada tempo parece estar relacionada à distância delas em relação à vogal A, que é considerada como representando o presente. Quanto mais para cima e para frente uma vogal fica na boca, mais no passado o tempo que ela representa fica. E quanto mais para cima e para trás, mais para o futuro. Eu só não entendi por que o presente perfeito é considerado mais para o passado que para o passado simples. Eu acho que o contrário faria mais sentido, né? Agora note uma coisa interessante também. Se você tem alguma noção de Esperanto, sabe que nele o presente é marcado pela vogal A, o passado pela vogal I e o futuro pela vogal O. O Zamenhof se inspirou no Volapük para definir isso sim ou com certeza. Veja também que os verbos não diferenciam aspecto perfectivo e imperfectivo, apenas o perfeito. Isso é de novo exatamente como o alemão faz. Schleyer supostamente era um super poliglota, mas parece ter se baseado muito na sua língua materna. Triste. Também é interessante ver como fazemos a voz passiva. Para isso é só acrescentar um P ao começo do verbo. Palernon é aprendido, pelernon foi aprendido, pelernon tem sido aprendido, pilernon tinha sido aprendido, polernon será aprendido, pulernon terá sido aprendido. Interessante, não? Aqui também se pode notar que na voz passiva é necessário incluir o A, que representa o presente. Sendo baseado em línguas europeias principalmente, o Volapük possui adjetivos como uma classe separada. Todos os adjetivos terminam com o sufixo ik, provavelmente derivado do sufixo ik ou ich do alemão. Gudik, bom, schönig, bonito, smalik, pequeno. O mais comum é o adjetivo vir depois do nome que descreve, mais no estilo das línguas românicas que germânicas nesse quesito. Vom Gudik, mulher boa. Doms schönig, casas bonitas. Lenas Malik, de um país pequeno. Perceba que o adjetivo não concorda em número e caso com o substantivo que modifica, mas isso acontece apenas se ele está imediatamente depois do substantivo. Se houver qualquer palavra no meio, ele vai ser obrigado a concordar com o substantivo. Vom Binof Gudik, a mulher é boa. Doms Vemo Schönigs, casas muito bonitas. E se o adjetivo for colocado antes do substantivo, ele também precisa concordar. Smalika Lena, de um pequeno país. Os pronomes possessivos podem ser formados de duas formas. Uma delas é simplesmente usando o genitivo dos pronomes pessoais, o que faz sentido, né? Oba, meu, literalmente, de eu. Olá, teu, de ti. Omas, deles, e assim por diante. Mas também é possível fazê-los usando o sufixo ik dos adjetivos. Obik, olik, omik, opsik, olsik. Perceba que nesse caso o sufixo de adjetivo vem depois do sufixo de plural. Na verdade, podem acabar surgindo dois sufixos de plural nesses casos quando tivermos que flexionar o adjetivo. Por exemplo, para dizer as casas são nossas, dizemos doms binons opsiks.
Acho bem esquisito esse uso do sufixo de adjetivo para os possessivos. É como se obic, meu, significasse euoso. A casa é euosa, ou seja, cheia de eu. Mas de novo a gente pode ver como o Esperanto se inspirou no Volapük. Em Esperanto, os possessivos também são formados colocando-se o sufixo adjetivizador nos pronomes. Só que em Esperanto esse sufixo é a. Exatamente como o sufixo genitivo do Volapük. E genitivos basicamente sempre possuem função adjetiva, né? Enfim, não dá para explicar toda a gramática aqui. Vamos ver só um parágrafozinho de exemplo que eu tirei do site volapük.com e que eu vou tentar pronunciar da melhor maneira possível. Glidis binom fat ela Robert, quel binom fat ela Samuel, Peter e Shanin. Secuatos, shimatane dob binops lepal zomas. Nemobic binon dan e shimatano ba binof Marian. Lefeps postilis valicobas, e visitopsonis suvo. Blinops postiles obas ligivotis mudic. Ludops Nilo. A tradução é: saudações, sou pai do Robert, que é pai do Samuel, do Pedro e da Janine. Por isso, minha esposa e eu somos avós deles. Meu nome é Dan e minha esposa é Mariana. Amamos todos os nossos netos e os visitamos frequentemente. Trazemos para nossos netos muitos presentes. Moramos perto. Agora me conta aí sua opinião sobre o Volapük. Ele certamente é uma língua bem interessante, especialmente por distorcer bastante as palavras das suas fontes, de forma que não são facilmente reconhecidas, o que, a meu ver, dá um caráter mais internacional a ela que o Esperanto, por exemplo. Certamente é uma língua que dá mais vontade de aprender. Ainda não é tão divertida quanto o Balai Balan, mas ainda assim é melhor que o Esperanto e o Tokipona. Se vocês acompanham o canal há mais tempo, sabem que eu detesto a ideia de uma língua auxiliar internacional. Mas se fôssemos forçados a ter uma artificial para isso, acharia o Volapük muito mais divertido que o Esperanto. E se você quer ajudar esse canal a seguir trazendo conteúdo, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou apoiar o canal lá no Apoia-se. Você tem benefícios em ambos os lugares, confere lá. Caso você não tenha como se tornar um apoiador regular, também pode fazer uma doação espontânea via Pix ou dando um valeu demais aqui no YouTube. E formas de ajudar de graça são com seu engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se e ative as notificações. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos conlangueiros. Será que temos entusiastas de Volapük perdidos por aí? Obrigado e até a próxima!